Bom dia. Nessa aula de hoje vamos falar sobre características da globalização econômica. A partir lá dos anos de 1980, o dinheiro em circulação pelo mundo tornou-se essencial para as grandes economias. Mas, percebam bem, até o século XXI, essa intensificação buscou-se, foi somente lá no início do século XXI que intensificou a velocidade de circulação dos fluxos de capital. Então, lá em 1970, lógico, já havia circulação do dinheiro, mas com a desregulamentação, esse fluxo de dinheiro tornou-se cada vez mais rápido, a sua circulação, principalmente para aquelas economias que foram afetadas pela crise do petróleo. Mas esses fluxos de capital, eles foram intensamente aprimorados e intensificados ali a partir do século XXI. Intensificou a velocidade de circulação dos fluxos de capital, fluxos estes que referem-se tanto aos capitais financeiros quanto ao capital empregado na produção, capital empregado na produção, na aquisição de máquinas, na aquisição e melhoramento do processo de produção, etc. Contemporaneamente, hoje nós percebemos aquilo que é mais característico desta globalização econômica no mundo de hoje é a facilidade da circulação dos fluxos de dinheiro. Então, o dinheiro ele tem uma facilidade muito grande de circulação, circula-se com uma grande facilidade, graças àquilo que nós chamamos de desregulamentação. A desregulamentação facilitou a circulação dos fluxos de dinheiro pelo mundo. E o que seria essa desregulamentação? Como está aqui, é a eliminação dos controles das regras que limitavam a circulação de dinheiro pelas suas fronteiras. Então, retirando-se algumas regras, eliminando-se todos os controles monetários, o dinheiro passa a circular com uma maior facilidade pelo globo terrestre. Isso é uma marca característica da globalização econômica no cenário de hoje, no mundo contemporâneo. Outra questão que ficou muito forte, marcadamente forte, foi a questão da especulação financeira. Essa especulação financeira, isso já existia nas outras décadas, mas hoje se tornou algo muito marcante, muito característico do mercado financeiro. A especulação financeira é algo extremamente lucrativo e ela inclui algumas atividades. Ela inclui, por exemplo, a compra, venda, negociações de ações, títulos de dívidas públicas, commodities, que na verdade nada mais é do que um termo empregado para referir-se aos produtos agrícolas e às matérias-primas, como petróleo, minério de ferro, além de investimentos de parte do capital de giro, que são os recursos que uma empresa dispõe para serem aplicados, também nesta prática de especulação financeira. Essa especulação financeira ela vai gerar uma internacionalização do capital sobre a própria hegemonia do capital financeiro. Então, especula-se, a especulação financeira ela se tornou algo muito lucrativo, muito rápido nas últimas décadas e é algo também muito marcante na globalização econômica contemporânea. Outra questão, só voltando ali um pouquinho com relação à especulação financeira, claro, através dessa especulação financeira, as pessoas buscam, as empresas buscam as melhores taxas de câmbio, buscam os melhores valores de compra, de venda, e é uma forma, e é claro, através de especular-se, a longo prazo, a médio prazo ou a curto prazo, em investimentos que sejam mais lucrativos, investimentos que possam ter um retorno financeiro, capital maior, para as suas empresas e para os seus negócios. Uma outra característica também muito importante na globalização econômica atual são as corporações transnacionais. Característica marcante do processo de globalização. Por que nós chamamos de corporações transnacionais? Por um lado, porque são empresas que desenvolvem inúmeras atividades. Não é uma empresa que desenvolve apenas uma ou outra atividade, não. O ramo de atividades é muito amplo e diversificado. Por outro lado, também são empresas que desenvolvem suas atividades em diferentes regiões ou em diferentes países espalhados pelo planeta. Então, são empresas transnacionais. Elas não produzem apenas um tipo de produto, produzem vários tipos de produto em vários locais do globo terrestre, como se fosse um polvo, onde os seus tentáculos se espalham pelo planeta como um todo
e há uma diversificação das suas atividades econômicas. Essas empresas transnacionais, essas corporações transnacionais, característico da globalização econômica, ela possui uma força política e econômica muito grande. Ela tem uma força política, ela tem uma força econômica no globo terrestre que é assim, algo característico e marcante das sociedades contemporâneas, principalmente sociedades capitalistas e neoliberais. Então, a expansão do comércio internacional fortaleceu o poder econômico e político das grandes corporações transnacionais, como nós falamos ali, porque as grandes corporações têm força política para interferir nas negociações entre os países, procurando assim realizar seus interesses econômicos. Outra questão é que as grandes corporações econômicas têm corporações transnacionais têm enorme capacidade de ditar os rumos da economia mundial. Porém, isso agora a gente tem que tomar um pouco, não fazendo uma crítica, mas apenas uma ressalva. Porém, tal poder pode colocar a economia mundial em risco, uma vez que o mundo fica refém, entre aspas, dos interesses de curto prazo e das ambições dessas corporações. Então, as grandes corporações transnacionais têm um poder político muito grande, porque elas interferem, elas podem interferir nas negociações entre os países. Por outro lado, também ela interfere e ela regula toda a economia mundial. Aí é claro que toda a economia mundial fica refém dos interesses dessas grandes empresas, fica refém dos interesses desses grandes empresários que estão visando a curto prazo apenas estabelecer as suas ambições ou realizar as suas ambições e realizar os seus ideais de lucratividade. Então, todo o mundo, toda uma economia mundial fica refém desses interesses corporativos, desses interesses corporativistas, dessas grandes transnacionais. Então, o grande perigo, talvez, o grande perigo, no caso, é a questão da economia mundial estar sob os interesses desses empresários, desses interesses a curto prazo. Intensificação das trocas comerciais, outra característica marcante da globalização, que é nada mais do que a liberação do comércio e fortalecimento da integração econômica. A integração econômica é o aumento das ligações econômicas, sociais, políticas e culturais dos países, buscando-se também, isso vai gerar esta maior integração econômica, acabou por gerar uma competitividade entre as economias capitalistas. Então, cada país buscou competir entre si para melhor se posicionar no cenário econômico mundial, e o que acabou gerando como consequência a formação dos blocos econômicos regionais, os quais visavam proteger as economias dos seus países membros dos efeitos da crescente competitividade econômica. Então, nada mais é do que houve uma intensificação das trocas comerciais, uma intensificação da produção e, consequentemente, do escoamento dessa produção. Isso vai graças à integração econômica, porém isso levou com que os países se tornassem concorrentes entre si. Os países passaram a competir entre si no âmbito da produção, e aí acabou gerando esses blocos econômicos regionais, onde países de uma determinada região se juntam para juntos se fortalecerem e juntos acabarem se protegendo dos efeitos da competitividade de outros países de outras regiões. Mas então isso é uma característica também marcante da globalização econômica atual. Em suma, as principais características então é a circulação dos fluxos de capital, o processo ali da questão da especulação financeira, a internacionalização do capital, ou seja, esse maior investimento, essa especulação no mercado financeiro. Depois, as corporações transnacionais, são essas empresas que possuem diversos ramos em diversos locais do globo terrestre, que tem uma força política e econômica muito grande, principalmente por regular toda a economia mundial. E os blocos econômicos regionais, que surgiram devido à competitividade entre os países capitalistas, e eles surgem exatamente para que esses países possam se unir, se fortalecer e se proteger das possíveis concorrências econômicas e produtivas. Ok? Uma próxima aula, então, continuaremos falando sobre o processo de globalização econômica e as suas consequências para a sociedade. Um abraço, até mais.